E aí, a gente convidou ela, mais uma vez, que está elegantérrima. Aliás, hoje nós vamos fazer uma dupla no Total Look. Doutora Ana Luísa Vilela, bem-vinda! Nossa nutróloga, olha que bonito no vídeo, né? doutora. Olha, falei pra ela, vamos ficar em pé então no nosso Total Look, porque essa pauta é muito legal. E vai ao encontro de muitas queixas que a gente recebe diariamente lá nas nossas redes sociais. Por que com o passar dos anos a gente vai engordando, doutora? Não é só envelhecendo, mas a gente ganha uns quilinhos a mais, né? A gente vai ganhando, o nosso corpo ele vai mudando, Carol. Até a gente dividiu as fases da vida e de 10 em 10 anos para a gente poder entender melhor como é esse processo. Mas o nosso corpo, o ato de envelhecer, ele acarreta muitas mudanças. E entre elas é a troca da musculatura pela gordura, a desidratação. Mas a gente tem períodos que ela acontece mais facilmente e tem períodos que a gente pode lutar contra com também mais facilidade, né? Então, quem está assistindo já vai se identificar com essa fase e vai ver o que pode ser feito. Então, primeira fase vai entrar na tela, a gente vai acompanhando aqui, a gente separou cada uma delas de 10 em 10 anos, tá? Só para vocês entenderem. Olha lá. Então, quando a gente fala dos 20 aos 30 anos, a gente está falando, o corpo está crescendo, se desenvolvendo, é uma fase aí de idade fértil e reprodutiva. Isso aí, dos 20 aos 30 anos é aquela fase mais fácil de você adaptar seu corpo. A gente não precisa de tanta dificuldade, tanto esforço. Tanto é que muita gente fala, nossa, quando eu tinha 20 anos, eu só fechar a boca um pouquinho, eu emagrecia, eu podia comer mais, eu fazia menos exercício, eu fazia mais exercício, rendia mais. Por que isso? A gente está vindo de uma adolescência e o nosso corpo tá pronto para evoluir. Ele está na sua fase maior de evolução. É a fase que a gente pode gestar com maior tranquilidade, é a fase que a nossa musculatura está sendo formada, que a gente está criando aquela memória muscular, que a gente pode ficar mais forte e a gente não precisa fazer tanta força para isso. Porque o nosso corpo também ajuda, lógico. Só aquelas pessoas que têm alguma doença, tipo SOP, síndrome metabólica, tem um pouco mais de dificuldade. Mas é a fase melhor do nosso corpo. Olha que ele funciona com maior agilidade. E aqui a gente está falando de homens e mulheres, né? Homens e mulheres. As mulheres, elas entram na maturidade um pouco mais jovens do que os homens. Mas homens e mulheres conseguem emagrecer com uma facilidade um pouco maior nessa faixa dos 20 aos 30 anos. Então, gente, quem está nessa faixa já aproveita essa facilidade, use a seu favor, Com certeza, e já crie bons hábitos, né? Porque é nessa fase que a gente vai criando também. Lógico, os bons hábitos vêm na infância, mas nessa fase, se você tem algum erro alimentar, se você tem dificuldade para adaptar a atividade física, essa ainda é a fase que te dá chance para que isso aconteça, para que essas adaptações sejam feitas. Vamos aproveitar, doutora, e colocar nessa fase, então, já que a gente está falando de 20 aos 30 anos, a questão de anticoncepcional, né? Tudo isso que envolve essa faixa etária, então, das mulheres que querem deixar para engravidar um pouquinho, né, mais para frente, enfim, acabam investindo mais nessa questão da carreira e da profissão. O que você diria, então, a respeito de anticoncepcional? Qual que é a sua opinião, pensando na nossa questão metabólica? Pensando na questão, assim, é muito de cada mulher. A gente não pode generalizar, Carol. O anticoncepcional, ele pode ser muito bom, inclusive no tratamento de algumas doenças, como a síndrome do ovário policístico, ele pode poupar o ovário. E hoje em dia existem outros métodos anticonceptivos, existem pílulas com dosagens diferentes, sabe? A gente não pode excluir simplesmente porque vai hormônio nele. A gente tem que entender o quadro de cada um. E de repente, para algumas mulheres, então, vai ser uma indicação... É uma indicação importante até. Sabe? Então a gente tem que entender isso. E eu fiz essa pergunta porque eu sei que quando a gente está falando principalmente dessa fase, as meninas também têm aquele entendimento que às vezes o anticoncepcional pode levar a um ganho de peso. Isso é um mito. É mito. É mito. É mito, lógico, tem uma adaptação hormonal aí. Existem anticoncepcionais com dosagem maior que pode até dar uma inchada,
por causa dos hormônios, Tá. mas o ganho de peso em si, o ganho de gordura, vem de uma ansiedade maior, de comer mais, de guardar mais, não da pílula em si. Perfeito. Vamos para a próxima fase, olha lá? E mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV, estamos ao vivo. Quando a gente fala, então, de 30 aos 40 anos, o corpo começa a se estabilizar. Cada vez mais difícil promover mudança. Os 30 anos é aquela fase crítica que o corpo para. É quando a gente sente o primeiro impacto de mudança, Entendi. Carol. É quando, assim, aí a gente para de produzir hormônios em altas taxas, sabe? É a fase que o nosso corpo estabiliza. O que a gente ganhou. Tá. E que a gente começa a ter mais dificuldade para conseguir, porque a gente não tem aquelas ajudinhas extras da idade. Perfeito. Tá? Então, nessa fase, dos 30 aos 35, se você decidiu engravidar depois, não ter filhos nesse momento, é a fase de você congelar óvulos, é a fase de você construir uma musculatura maior para poder chegar aos 40 com essa musculatura, porque a gente vai ver que a fase depois dos 30, o impacto é muito maior, que começa a queda. Então, é a fase da gente cuidar da pele. Poupar, né? Colágeno. Tomar pouco sol e pouco sol no rosto, não é, doutora? Isso, porque essas mudanças são muito, impactam muito na nossa saúde do dia a dia. Nessa fase, normalmente, a gente começa a ganhar um pouquinho mais de peso, tá? Para aquelas pessoas que não se cuidam muito, ou então fazer trocas. Então, nessa fase, é muito importante que a gente controle o nosso peso, não pela balança, mas pelas medidas, para a gente ter um parâmetro de medida para a gente levar para a fase posterior. E também é muito importante que a gente faça uma densitometria óssea depois dos 35 ou uma densitometria de corpo inteiro, que seria o padrão ouro para a gente ver a constituição corporal. Isso aí pensando também numa questão futura de problemas de osteoporose, né? Não só de... para você ter uma comparação. Aos 30 anos, eu era assim, fazer uma dosagem hormonal para saber como eram meus hormônios, qual a minha taxa de ovulação. Existem... todo um controle que você pode fazer para você saber, no auge da minha vida, como eu funcionava. Perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta, doutora, não sei, não diria polêmica, mas também quero ouvir sua opinião, porque eu gosto muito de ouvir, doutora, que a doutora, gente, é um caso real, né? Então, assim, você tem toda a sua história, que a gente já contou aqui algumas vezes para o público, que você emagreceu quantos quilos? 60. 60 quilos, olha a elegância da doutora. Então, assim, é legal ouvir, né, a sua opinião também nesse aspecto. Quando a gente fala dessa fase, e a gente vai fazer as nossas dosagens hormonais, eu acho que ultrapassando 35, tá, gente? Mais perto lá do 40 do que dos 30, claro. E aí, claro que a gente vai notar que alguns hormônios, às vezes, não tá mais baixos, né? Em comparação quando a gente tinha uma idade mais jovem, pelo metabolismo e tudo mais. Até que ponto, doutora, fazer uma reposição hormonal nesta fase pode ser legal? Te pergunto isso porque às vezes me chama a atenção pessoas que já muito jovens fazem uma reposição hormonal para ficar com um hormônio ótimo de quando tinham 20, mas já estão com 40. E aí quando chega nos 50 ou nos 60, aquilo já não é mais um recurso, entende? Então, por isso a minha pergunta. Na minha opinião, é muito cedo ainda, mas depende muito de cada pessoa. Tem mulheres que entram em menopausa precoce. Tá. Tem mulheres que sentem muito mais essa queda hormonal. E hoje a gente tem condições de tratar melhor essas mulheres. Tá. Mas isso vai muito dos sintomas. Eu acho, se você está bem, se você nessa fase está envelhecendo bem, está conseguindo ganhar uma boa musculatura, está feliz com o seu corpo, mantenha isso e guarde medicação, suplementação, excessos para depois, que a gente vai precisar um pouco depois. Mas é muito pessoal. Agora, uma boa alimentação, ela pode começar lá da primeira fase, né, Carol? Sem dúvida. Em cada fase, a gente vai precisar de um pouquinho de coisa a mais. Nessa fase, a gente já começa a precisar de menos carboidrato. Tá. E nessa fase, a gente já começa a ter uma necessidade proteica um pouco maior. Então,
fazer essa troca, aumentar um pouquinho o consumo de proteína, diminuir carboidrato, vai ser eficiente. Vai ser bem eficiente aqui. Tá. E fibras, né? Porque a gente já está entrando, de 30 aos 40, a gente já está entrando numa quase meia-idade. E nessa meia-idade, nosso pâncreas já trabalhou bastante. E principalmente se a gente veio de uma alimentação ruim, se a gente veio de péssimos hábitos, a gente já está com o pâncreas fadigado. Entendi. Então, quanto menos índice glicêmico, quanto mais fibra, quanto melhor a gente tratar esse intestino também, Tá. a gente já vai entrar na fase dos 40 um pouco melhor. Perfeito, doutora. Quem quiser mandar perguntinha, manda, já a gente coloca no @vocêbonita.tv, porque eu não sei se é uma coisa minha, mas às vezes eu tenho uma preocupação da gente queimar os cartuchos antes da hora, sabe? Com certos tratamentos, com certas coisas dentro da estética e da nutrição e tal, porque o tempo realmente vai passar e aí vai ter um momento que a gente vai precisar muito mais e às vezes a gente já gastou o cartucho. Então, mas a gente tem duas colocações, Carol. A gente tem essa questão do cartucho, que a gente tem que guardar para posterior, mas a gente tem o time. Tá. A gente tem o time da sensação, a gente tem o time do começo da perda. Se a gente perde esse time, depois a gente não vai ter que só repor. A gente vai ter um trabalho muito maior. Então, Tá. por isso que isso é muito pessoal. O que eu falo? Porque a gente está falando aqui de emagrecimento, não deixe essa fase ser a sua fase do engordar. Tá. Cuide desta fase. Cuide desta fase que as outras vão ficando bem mais fáceis. Entendi. Então, vamos para a próxima e já tem perguntinhas do público. 40 aos 50. Aí vem, então, a queda hormonal, o início da menopausa, tendência de flacidez e perda de músculos. Aqui começa a queda, Carol. Se a gente considerar que a menopausa vem por volta de 45 anos, é o nosso maior down hormonal. Tá. É a fase das grandes mudanças, do fogacho, da diferença da pele, a pele caindo, da falta de sono, da dificuldade para dormir, descansar. Tá. Tudo isso entra como uma bola de neve e a gente vai ficando mais ansiosa, vai trocando aquela TPM por algo ainda maior. Uhum. O nosso estrógeno vai caindo muito, então aumenta muito o nosso risco de doenças. Tá. Para você ter uma ideia, aumenta 30% depois da menopausa, 30% a chance de infarto. Nossa. E de doenças relacionadas à vascularização, como AVC. Tá. Então, se somar os dois, infarto e AVC, mata mais mulheres que o câncer de mama. Nossa. Então, é uma fase que a gente tem que se cuidar de verdade, porque aqui os hormônios começam a cair, a sensação é muito ruim e a chance da gente trocar massa magra por gordura é muito grande. Então, nossas medidas começam a mudar. E aí que está a dica de ouro. Não se apegue só na balança, que você sobe na balança, meu peso está igual, está 2 quilinhos, está variando, aquilo está normal, mas a medida está muito diferente. Esse é o dado fundamental. Se a medida está mudando, a constituição corporal também. Ou seja, mais gordura, menos massa muscular. Mais gordura, menos massa muscular e cuidado com aquela gordura abdominal, centrípeta, que é a gordura que faz mal, que leva a doenças cardiovasculares, que faz maior alteração hormonal. Tá. Então, essa fase é aquela fase tumultuada. É a fase, sim, que a gente tem que entender. Normalmente, nessa fase que a gente decide se vai fazer reposição hormonal ou não, Tá. porque a gente não tem muito gap. Se a gente não entra na hora certa, depois, tardiamente, a gente não consegue entrar mais. Entendi. Aqui é o momento de estar bem atento, né? E fazer exercícios de força, doutor? Então, assim, desde musculação até, enfim, funcional, exercícios que promovem aí o ganho de massa. Exercícios de força. Exercícios de força podem ser natação, pilates, Tá. yoga, sabe? Exercícios que mexam com a musculatura para que a gente tenha um ganhozinho, que a gente não vá só perdendo esse músculo. Para a gente entrar na fase dos 50 aos 60 com um déficit positivo, né? Entendi.
Vamos para a próxima, então, olha lá. E já perguntinhas do público. 50 aos 60 anos. Período mais difícil de emagrecer devido à baixa musculatura e o metabolismo mais lento. Não tem jeito, isso é verdade. O metabolismo desacelera mesmo, né? Mas conseguimos emagrecer? Com certeza. A gente consegue, só que a dieta tem que ser mais rigorosa, a gente tem que ser mais firme na dieta e mais firme nos exercícios físicos. Mas a parte boa é que os nossos hormônios já estão estáveis. A gente já sabe o que vai acontecer. Passou aquela fase do reboliço hormonal, então normalmente a gente já sabe como vai ficar nosso corpo. Entendi. Então, aqui a gente tem que achar aquele jeitinho nosso de emagrecer, aquela rotina. Que é o que vai manter o corpo. O que vai manter o corpo daqui para frente. Não vão haver muitas mudanças. O que tinha que acontecer, hormonalmente falando, quanto aos hormônios, já aconteceu. Então, vai ter uma estabilização e a gente tem que aproveitar isso, porque hoje a gente vive muito mais. Hoje, a nossa expectativa de vida é muito mais alta. Então, uma mulher de 50 anos está no auge. Então, aí a fase de cuidar muito bem da pele, repor colágeno, melhorar a alimentação, saber o tanto de proteína que é necessário, que agora nessa fase varia um pouco. E tem que estar sempre pensando no déficit calórico, então assim, vamos gastar mais e comer um pouquinho menos? É um sacrifício nessa fase, doutora? É um sacrifício nessa fase, mas o que eu digo aqui? O nosso corpo não foi feito para envelhecer tanto. E tão bem igual está envelhecendo agora. Tipo, o nosso corpo, ele não está acostumado com essa fartura alimentar que existe hoje em dia. Não é que a gente tem que comer muito menos, a gente tem que escolher melhor, Carol. As comidas, ver a região que você mora, escolher comidas adaptadas para aquela região, ver a quantidade de exercício físico que você pratica, se você não praticar, o quanto você gasta, entender melhor os seus exames para isso ser natural, para o seu corpo envelhecer naturalmente, para não sobrecarregar mais o pâncreas, porque nessa fase é a fase que as mulheres descobrem mais uma diabetes tipo 2, problemas de tireoide, então vai acontecendo uma falência natural dos órgãos mesmo, principalmente para aquelas mulheres que não cuidaram do corpo antes. Entendi. Então, entenderam o recado, estão se identificando? Tem perguntinha do público, não tem, diretora? Diga lá, na tela. Águida, obrigada, um beijo para você. Em quanto tempo, aproximadamente, nosso corpo se acostuma com uma rotina alimentar saudável? Faixa entre 20 e 30 anos. Então, para a gente adquirir uma rotina saudável, a gente precisa repetir um hábito por 90 dias, Carol. Pelo menos 90 dias. Pelo menos 90 dias. Coloca aí uns 3 meses na sua continha e repita, seja fiel a isso. E vá com muito empenho que você vai conseguir replicar isso mais facilmente depois. E, doutora, é verdade que, assim, quando a gente está falando de açúcar, né, para aquela pessoa que quer diminuir, quer tirar e tal, são 20 dias. Você ficar 20 dias sem ingerir o açúcar, o seu corpo não vai mais dar aquele pedido de açúcar o quanto dava antes. Primeira semana é aquela semana mais difícil. Mas assim, você está empolgada. Está empolgada. Então está empolgado, você consegue ir. A segunda semana, você fica arrumando desculpa. Tô fraquinha, não sei o que, já é teu cérebro. As nossas reservas vão acabando e o nosso cérebro precisa de açúcar. Mas eu tô falando açúcar, carboidrato, tá, gente? Carboidrato. É a semana da culpa, da desculpa, tal. Terceira semana é aquela semana que você joga tudo pra cima, vai ser gordo e feliz, larga a mão da dieta, vou comer, desisto, não sair do lugar. Essa é a semana que a gente tem que passar. É crucial. Essa é crucial para você passar a fase difícil e entrar numa vibe mais interessante, mais tranquila, porque teu corpo já vai estar adaptado. Ainda não pode comer, porque se você ficar beliscando, você vai voltar atrás na primeira fase. Entendi. Sabe? Mas então é a fase mais tranquila. É mais ou menos 3 semanas. 3 semanas, né? Em torno dos 20 dias. E aí, vai chegando no final, parece que vai dando uma abstinência realmente, né? Essa é a sensação. Só que vai passar bem pela fase e vai dar tudo certo. Eu brinco que nós somos drogados que vivemos do lado da padaria, né? Pois é. Porque a gente tá livre.
A gente pode comprar o que a gente quiser, a gente tem acesso a muitas coisas e a gente tem que ter força de vontade para passar por essas etapas. São etapas, Carol, e aprender a comer menos. Não é que você tem que se privar de coisas, nem de açúcar, nem de proteína, nem de gordura, nada disso. Volumes pequenos. Eu acho que esse é a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia. E tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Jane, um beijo. O DIU engorda, então quem tem DIU, será que pode colocar a culpa no DIU? Então, os DIUs metálicos não têm nem ação hormonal, tá? Eles fazem um preenchimento uterino e a infertilidade vem disso. Tá. Agora, existem os DIUs que têm hormônio. Nenhum hormônio é capaz de engordar em larga escala. Você pode ter uma retenção um pouquinho maior de líquido, mas não engordar. Tem mais, olha lá. Obrigada, Babi, um beijo. A dificuldade para engravidar após os 35 anos aumenta muito, doutor? Aumenta sim a dificuldade, diminui a qualidade dos óvulos e a cada ano que passa, os riscos de alguma doença genética são maiores. Então, se vocês pretendem, não tem problema nenhum querer engravidar mais tarde, mas o interessante seria guardar óvulos ou se planejar para isso, entender como estão seus óvulos primeiro para poder se programar. Olha lá, tem mais. Obrigada, Cris, um beijo. Eu tenho 53 anos, faço musculação 3 vezes na semana, mas tenho dificuldade de ganhar massa muscular. Tenho uma alimentação balanceada, o que fazer? Então, muitas das vezes... Continua. Muitas das vezes a gente tem que dar aquela, como sua dieta já é muito bem calibrada, como você já faz atividade física, às vezes a gente tem que suplementar um pouquinho mais, a gente tem que acertar isso, porque isso já virou sua rotina. Aquela rotina que você desempenha no dia a dia, é esse corpo que você vai conseguir ter. Entendeu? Então, às vezes, se a gente conseguir melhorar um pouco mais a dieta, suplementar às vezes, mudar o tipo de exercício, aí ela pode ir para um patamar acima. Mudar os estímulos é legal, né? É legal de tempo. Ele acostuma sempre com tudo, né? Ele acostuma com a rotina, é aquela rotina. E principalmente se a gente mantém um peso, aquela alimentação é o que mantém esse peso. Aquela alimentação é que mantém essa quantidade de músculo. Então, a gente não tem estímulos extras para subir de categoria, né? E, doutora, ganhar músculo pode ser até mais difícil que emagrecer, né? Porque tem que ter uma contagem muito certinha ali dos macronutrientes. Sim, e outra coisa, a gente tem que estar... O corpo só ganha musculatura quando ele está bem, funcionando bem. Entendi. Sabe, quando você tem os nutrientes necessários, porque a musculatura, de certa forma, ela é perigosa, ela faz você gastar mais. E hoje em dia, é o que mantém a gente magro. Entendi. Mas antigamente, a gente tem genes que nos fizeram caçar por vários anos, poupar por vários anos, sabe? Entendi. Então, a nossa musculatura, embora gaste, é um corpo que tenta poupar o tempo todo o máximo que pode para a sobrevivência. Para a sobrevivência. Entendi. E a nossa sobrevivência está muito ligada à alimentação, ao poupar. Antigamente sobrevivia quem gastava menos. Quem tinha menos musculatura gastando. Então, a gente tem esse resquício e a gente está tendo que fazer essa mudança muito drástica num período muito curto de tempo. Porque a gente tem mais oferta de comida. Muito mais oferta de comida e a gente vive caçar. Muito mais. Não estamos saindo correndo para caçar, né, gente? Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Última perguntinha, dá tempo, quem escreveu pra gente, olha lá. Aline, obrigada, um beijo. Como fazer para não ganhar mais quilos após os 35? Vejo dificuldade mesmo fazendo atividade física e tendo controle na alimentação. Então, aí, provavelmente, se você não está conseguindo, vá a um profissional, faça esses exames de constituição corporal, tá? Porque, às vezes, você está fazendo trocas pequenas, está ajudando, mas você não está conseguindo esse gap a mais. E, lógico, depois dos 35 é que a queda acontece, começa a acontecer. Então, seu corpo já começa a mudar e você começa a perder músculo.
fisiológico, gente. Mesmo que a gente tenha uma atividade física, tenha uma boa alimentação, isso vai ocorrer. Então, sempre a gente tem que ter um plus para ajudar que isso aconteça de uma maneira mais lenta. Ai, gente, não é mole, não é fácil, né, doutora? É um desafio diário. Eu brinco que é um leão por dia mesmo. Então, assim, uma organização para o dia de hoje. Aí amanhã, organização de novo, disciplina de novo. Por isso que a disciplina, eu acho que é uma palavra que cabe aqui nesse nosso conteúdo, né? No fundo, é a sua disciplina de... Você viu que, engordei um pouquinho, já puxa antes que aquilo aumente. Isso, mais. eu sempre falo, 1 quilo não pode virar 2. E se a gente já estiver acima do peso, seja qualquer uma dessas faixas, procurar emagrecer, que isso garante um envelhecimento melhor. Concordo, doutora. Parabéns, viu? Parabéns também que ela está elegantérrima. Vou deixar o contato da doutora lá nas redes sociais. Ela também faz vídeos, ela cozinha. A gente já apresentou várias receitas da doutora, cozinha super bem. O Instagram, @doutorabreviado_Ana-Luísa-Vilela. @doutorabreviado_Ana-Luísa-Vilela. Nossa nutróloga, mande mensagens para ela. Um beijo, até a próxima.